My Angel, capítulo 10, Bom demais em dar a Deus. Agora. Oh merda, Dean está tão ferrado, ou melhor, Jensen está tão ferrado. Bob e Jared, ambos estão querendo arrancar a cabeça de Dean com as próprias mãos, ou pelo menos com um desses afiados facões que carregam. Isso não é bom. Bob conhece Dean, ele o viu várias vezes quando criança. Claro que ele iria se lembrar quando o visse. Obviamente que as chances do cara que vem ajudando Jensen conhecer Bob, o homem que praticamente o criou, eram quase nulas. Mas quando na vida Dean Winchester teve sorte? Não só Jensen está ferrado, Dean também está. Não se sabe se esses dois vão pensar que Dean se transformou em algo sobrenatural que não envelhece e queiram matá-lo. Nesse caso, as chances são bem altas. Colocando esses pensamentos de lado, a emoção de ver de novo o homem que foi como um segundo pai para ele quando mais novo é intensa. Bob não mudou quase nada. Ele ainda exibe o mesmo rosto resmungão, o mesmo chapéu agora aparentando estar mais velho ainda em sua cabeça. Sua barba está mais grisalha, mas fora isso ainda é o mesmo Bob de sempre. Coisa que ele pode dizer de si mesmo depois de mais de 20 anos. Afinal, Dean já deveria estar batendo na porta dos 40 e, no lugar disso, ele ainda exibe seu rostinho de 18. Quando ele pensa assim, ele não sabe se quer matar Jensen ou agradecê-lo pela sua poção milagrosa da juventude. Bob, por outro lado, não está nada feliz com isso, muito pelo contrário. Dean sabe que deveria estar tremendo de medo, contando com o fato de como o homem mais velho continua apertando o facão e a arma com punhos de ferro, totalmente preparado para atacar. Mas ele simplesmente não consegue ter medo de Bob. Quem é você? Como conseguiu esse corpo? Bob rosna apontando para Dean com a arma e o menino sente um tremor desconfortável percorrer a sua coluna. Pergunta estranha, certo? Ou será que eles já sabem que... O que fez com Dean Winchester? Sim, eles sabem. Oh, merda, isso deveria ser óbvio. Claro que Bob pensaria que algo possuiu e o tomou quando era mais jovem. Dean não sabe como foram as coisas por aqui quando Jensen o possuiu, mas ele imagina que sua família, ao lado de Bob, devem tê-lo procurado e, obviamente, não encontraram seu corpo, colocando assim em mente que algo o levou. Sua teoria deve ter ganhado forma agora. Pessoal, me escutem. Dean é parado instantaneamente quando uma grande mão agarra seu pescoço sem apertar demais, mas o suficiente para ser aterrorizante pelo movimento inesperado. Dean não sabe de onde tirou forças para falar, mas ele realmente não gosta de ser intimidado. Vai mesmo me matar? É o que quer? Jared nunca olhou em sua direção antes como agora. Seus olhos são escuros e duros, são ameaçadores e intimidantes, como se a ideia de torcer o seu pescoço não fosse de todo ruim. Mas também existe um conflito interno correndo por trás das esferas castanhas esverdeadas. Dean sabe que Jared jamais machucaria Jensen, mas ele não acha mais que é Jensen neste corpo. Acha? Quem é você? Grunhe Jared pausadamente. Sua voz rouca e vil, seus dedos ainda ao redor do pescoço de Dean. Onde está Jensen? Onde está Dean? O que é você? Agora é a vez de Dean engolir em seco. Jared não faz muito sentido com as suas perguntas confusas. Nota-se que o próprio Jared não sabe qual questão pôr em pauta. Ele não sabe como perguntar e se a pergunta está certa. Dean vê que isso está sendo duro para o homem mais alto. Existe um carinho esquisito ao qual Dean nunca entendeu em relação a Jensen. Jared realmente gosta do anjinho. Então o conflito interno de Jared tem a sua razão. Ele não pode dizer quem é. Como Jensen ficaria? Ele sabe que esta seria a hora perfeita para pedir ajuda, para ser finalmente livre do anjo, mas a sua maldita consciência não o deixaria dormir à noite. Ele simplesmente não sabe o que fazer. Sim, ele quer voltar a ver a sua família, ele quer voltar a ser dono do próprio corpo. Mas por que sua mente continua voltando para o bem-estar do anjinho? Quando foi ele quem mais lhe fez mal? Talvez não diretamente, mas mesmo assim. Será que Jensen está mesmo bem? Droga, ele não deveria se sentir preocupado, deveria? Jared e Bob não parecem querer fazer mal a ele, mesmo que seus rostos furiosos preocupados mostrem o contrário. Eles querem apenas descobrir a verdade e punir quem lhe fez mal. Dean conhece Bob, sabe que ele é justo, e ele conhece Jared o suficiente para saber disso também. Jensen seria punido, e merda. Dean queria tanto não ligar.
Talvez viver mais de 20 anos preso a alguém faça a gente se apegar, talvez um pouquinho. Responde, resmunga Gerald com raiva, seus olhos raivosos, fitando Dean procurando a verdade. Dean não sabe o que fazer. Você é mesmo Jensen? O que você fez com ele? Gerald Dean para e fica indignado. Sua voz saiu tão idêntica de Jensen que ele próprio quer se bater. Gerald afasta lentamente de Dean com a expressão fria. Jensen saberia o que falar. Apenas Jensen saberia como conquistar novamente a confiança do homem alto. Eu não sei o que falar. Essa é a resposta de Dean, porque é a verdade. Gerald larga um som de rosnado gutural pela garganta, mostrando que essa não é a resposta que esperava. Que tipo de jogo é esse? Acha que isso tudo é uma grande piada? Alguma coisa que você me disse foi mesmo real? Dean finge não notar o tremor subliminar na voz de Gerald, enquanto pronuncia cada palavra. Dean nunca entendeu o que rolava entre Jensen e Gerald, mas olhando agora o homem bem de frente, a resposta é tão cristalina quanto água. Gerald ama Jensen, o que torna tudo muito pior. Sim, tudo que eu disse é real. Dean chupa um grande gole de ar, enquanto tenta não ficar intimidado pelo olhar duro do homem. É complicado, eu não posso falar mais. Não pode ou não quer? Foi Bob quem perguntou dessa vez por trás de Gerald. Ele ainda parece tão abismado como se ver Dean ali fosse surreal, o que realmente deve ser. Afinal, por todo esse tempo, Bob deve ter imaginado que Dean estava morto. Eu não posso, suspira Dean, começando a ficar cansado com toda essa conversa. Sua cabeça está começando a martelar mais que o normal. E ele pode não conhecer tão bem seu próprio corpo como antes, mas ele se sente frio, mesmo suando, então ele deve estar com febre. Sua voz rouca e dolorida também é sinal de que ele não está bem. Parece que a sua própria pele não o aceita mais. Não é tão simples. Temos tempo, emite Bob novamente com a sobrancelha erguida. Não é uma história comprida, só não é a minha história para contar, revela Dean pigarreando em seguida, e estremecendo com a sensação de arranhar na garganta. Bobagem, resmunga Bob, e avança ficando de frente para Dean com a postura erguida, a arma ainda na mão. Você vai responder agora por que tomou o corpo de Dean, o que fez com meu garoto, o que fez todo esse tempo enquanto o usava como uma maldita marionete. Eu já disse que não posso. Dean funga, sua dor de cabeça piorando. Todo o seu corpo está dolorido, como ficava quando era massacrado em uma das caçadas loucas que fazia com o papai. Por favor, eu não posso. Ele queria muito ser mais convincente, queria contornar a situação com frases inteligentes e bastante sarcasmo, mas ele está tão cansado que apenas a ideia de falar o faz querer dormir. Bob solta um resmungo alto e vira de costas. Dean sabe como ele queria apenas torturá-lo e obter respostas do jeito mais fácil e divertido, mas ele também sabe que Bob jamais faria algo com alguém que tem o rosto do garoto que criou anos atrás. Bob jamais faria mal a ele, por mais que queira. Gerald permanece calado, sua expressão estoica encarando Dean em silêncio. Dean não sabe o que se passa em sua cabeça, e talvez ele também não queira. Ele prefere se manter longe dos pensamentos sujos que Gerald deve ter tido com seu corpo. Muito obrigado. Dean larga um suspiro e abaixa a cabeça cansadamente. Sua mente está começando a ficar confusa, como um canal de TV sem sinal. Ele ouve passos e assim que levanta a cabeça, os dois se foram. Desculpa, Bob, mas eu não consigo. Eu olho para ele e só vejo Jensen. Eu não consigo imaginar que seja outra coisa. Gerald passa as mãos pelo rosto, subindo lentamente até os cabelos. Encarar Jensen está ficando cada vez pior. Ele mal sabe se aquele é mesmo Jensen, ou algo que possuiu Dean quando mais novo. Talvez seja um demônio, mas seria fácil demais. O demônio teria que ser imensamente forte, ou talvez seja algum monstro que ambos nunca viram. A verdade é que Gerald não quer que seja nada disso. Ele só quer Jensen de volta como antes. Acha que é fácil para mim também? Eu vi aquele garoto crescer, vi aquele menino chegar na minha porta segurando a mão do irmão mais novo, com um sorriso imenso no rosto diversas vezes. Fui eu quem o ensinou a mexer com carros, a conhecer todas as peças e ferramentas necessárias. Fui eu quem esfregava suas costas sempre que ele tinha pesadelos com a morte da mãe. Era eu quem estava lá fazendo sopa para ele quando ele teve uma pneumonia pouco antes dele desaparecer. Bob parece destruído, seus olhos caídos e tristes apenas ao lembrar. Bob suspira antes de terminar. Eu amava aquele garoto tanto e a dor depois que ele sumiu nunca foi embora. Não é fácil para mim também, mas se algo fez mal a ele, essa coisa deve ser punida.
E Jensen? Pergunta Gerald com a voz rouca e baixa, deixando seus medos vazarem suavemente em cada letra. Bob parece querer falar algo, mas Gerald rapidamente continua. Ainda existe uma chance de que Jensen seja apenas parecido. Ele nunca deu provas concretas de que não é Jensen. Essas coisas são espertas. Elas sabem exatamente como nos fazer confiar nelas para no fim nos atacar. Não acha que se ele quisesse fazer algo contra mim, não já teria feito? Qual é, Bob? Não tem como ele ter fingido todo esse tempo. Não existia nada mais que pura sinceridade em seus olhos desde que o encontrei. Ele sempre foi tão doce, ingênuo, tão gentil e... Você se apaixonou, Bob simplesmente fala, como se suas palavras não significassem nada. Gerald rapidamente encara Bob com olhos arregalados, a boca abrindo e fechando como um peixe jogado na areia do mar e distante da água. Ah, garoto, não sabe a burrada que fez para si mesmo. Não sei do que está falando, Gerald resmunga, e passa por Bob ficando de costas para ele. Ele é um garoto. Karen só tinha 19 quando me apaixonei por ela e eu já tinha 32. Idade não muda o que a gente sente por alguém. O problema não é a idade aqui, Gerald, é o problema no qual você se meteu. Aquela coisa lá embaixo não é humana. Bob ofega quando Gerald o empurra a parede com o antebraço em seu peito o prendendo, seus olhos ardentes enquanto encara o homem mais velho. Você é como um pai para mim, Bob. Eu realmente admiro você, como admirava meu próprio pai, mas eu não vou permitir que fale assim do meu garoto. Você não o conhece como eu, Gerald Rosner. Você realmente o conhece? Você tem certeza disso? A voz de Bob não está irritada, talvez um tanto frustrada, mas irritada não. Bob compreende como é amar alguém assim. Ele entende a necessidade de proteger, de machucar quem fizer mal à pessoa que ama. Você não quer fazer isso, filho. Gerald morde o interior da bochecha e sopra pelo nariz antes de se afastar de Bob, ainda com punhos formados nas mãos. Ele jamais machucaria Bob, mas ele não suporta que falem mal de Jensen. Apenas a ideia faz seu sangue ferver. Ele se vira e começa a caminhar, falando brevemente: vou tomar ar. Assim que Gerald está fora, ele se encosta na parede e põe as mãos no rosto cansado. O dia de hoje está sendo pior do que ele imaginava. Por que Jensen tinha que ser tão parecido com Dean? Será que realmente existe um Jensen? Ou ele está cego demais para enxergar a verdade? Talvez ele apenas não queira acreditar que Jensen tenha bolado tudo isso para conquistá-lo. Apenas a ideia parece ridícula, mas não deixa de ser real. Gerald não conhece nada sobre o passado de Jensen, nunca viu sua família, ele nem sabe qual é a verdadeira idade dele. Talvez Jensen tenha mentido sobre isso também. Frustração e raiva o consomem por dentro. Como isso pode estar acontecendo? Ontem ele estava abraçando Jensen naquela cama de hospital, prometendo a si mesmo que cuidaria de seu menino com a própria vida, e agora ele mal acredita em nada que sai da boca do garoto. Por mais que queira acreditar que isso seja apenas loucura da cabeça de Bob, as provas, porém, estão aí. Separando a grande diferença de tempo, Jensen e Dean são idênticos. Não é comum duas pessoas serem tão parecidas e não serem conectadas de alguma forma. Falta algo. Sempre faltou algo, desde que Gerald pegou Jensen naquela estrada, só que agora a necessidade de descobrir tudo aumentou significativamente. Por mais que Gerald esteja começando a amar Jensen, ele não pode continuar com a venda em seus olhos, apenas para não enxergar as possibilidades. Ele precisa descobrir a verdade, buscar um jeito de resolver tudo. E sim, talvez ele perca Jensen e seu coração no processo, mas ele é um maldito caçador e sua profissão requer perdas, por mais que doa. Jensen, se pode me ouvir, me desculpe. Não foi sua culpa, nada disso foi. A culpa é minha. Eu que não aguentei segurar a carga. Eu fui fraco, escolhi deixar você entrar, porque queria deixar de sentir demais, apenas por um tempo. Eu queria esquecer tudo por um tempo. E a sua luz me dava uma paz tão incrível. Até hoje é assim, mesmo que você seja um saco. Jean sorri calmamente, suas forças estão sumindo. E depois de algum momento de reflexão, ele encontrou o problema. Seu corpo não o aceita mais como dono, seu corpo escolheu Jensen. E dói tanto como se seu sangue queimasse em suas veias e a sua pele fosse verbena. Ele só quer escapar. Você tem que voltar, apenas você saberia o que falar, como consertar as coisas com esse seu jeitinho meigo, incrivelmente irritante. Ele respira profundamente, sente uma gota de suor escorrer pela linha de seu cabelo e descer lentamente pela lateral de seu rosto até cair. Eu não sei mais como serão as coisas para mim, o que o futuro me reserva, mas eu realmente espero que você seja feliz. Você merece isso depois de tudo. Jean pigarreou fracamente, seu queixo encostando no peito, sem forças para levantar.
Não minta mais, Jensen. Sei que tem medo, mas também sei que aquele Sasquatch lá em cima jamais te magoaria, porque ele te ama. Você precisa apenas jogar um pouco de charme usando meu lindo rosto e você o ganha de volta. Dean solta uma risada e logo estremece com a dor em seu corpo. Seus olhos se fecham lentamente, mas Dean ainda não acabou. Se ele vai voltar ao escuro, ele quer terminar antes. Eu nem vou mais ligar que meu corpo esteja sendo usado para as suas sessões de olhares esquisitos, que vocês têm o tempo todo, apenas me avise, para que eu possa dormir antes e fingir que nunca aconteceu. Uma onda de tosse o invade, uma tosse seca e dolorosa, fazendo a sua garganta pegar fogo. Quando seus olhos abrem, ele percebe pingos de sangue em suas pernas. Sim, Jensen tem que voltar logo. Sua boca tem gosto de metal e ele sabe que sangue deve estar descendo pelo seu queixo. É nojento. Me desculpa, Jen, me desculpa por ser um idiota com você. Mesmo que você tenha merecido às vezes, você não merece isso. Eu queria ser pelo menos metade do que você é. Ter alma pura e bonita, clara e quente como a sua. Me desculpe pelo momento de menina, mas eu precisava falar isso pelo menos uma vez fora de minha própria cabeça. O mundo começa a ficar escuro lentamente. Manchinhas pretas dançam em sua visão e as bordas começam a sumir lentamente. Ele será levado de volta ao preto, à solidão, mas ele sabe que será por uma boa causa. Uma lágrima escorre pelo canto de seu olho esquerdo e cai lentamente no chão. Não deveria doer tanto entorpecimento, mas a ideia de que nunca mais será livre de novo é dolorosa. É frio, mas também é calmo. Não é tão ruim. Eu vou cuidar de você, Dean, eu prometo. Foi difícil tomar essa decisão, mas ele acha que deve levar as coisas do jeito de Bob. Talvez funcione, ou talvez dê tudo completamente errado, mas é o jeito certo de consertar as coisas. Jared suspira encarando o céu por mais algum tempo. Ele gostaria que seu pai estivesse ali. O homem sempre foi um tanto duro, mas ele sempre sabia como agir do jeito certo. Claro que a dureza de seu pai surgiu com o tempo, depois da perda de sua mãe, e como qualquer caçador que perdeu alguém para o mundo sobrenatural, seu pai teve sede de vingança. Sua história é tão parecida à história de Dean, quase idêntica, e boa parte dele aderir ao plano de Bob é ajudar Dean. Talvez ele tenha sido a maior vítima em tudo isso. Apenas a ideia de perder Jensen o faz querer vomitar, mas se Jensen for o lado ruim da história, ele precisa ser punido. A palavra punir está ficando irritante em sua mente. Dane-se, ele é um caçador, e como caçador ele precisa fazer o certo. Sempre foi assim, e não é agora que isso vai mudar. Seus olhos percorrem as nuvens do céu de uma a uma, sua visão marcando as bordas das nuvens como se as desenhando novamente. Ele fazia muito isso quando era mais novo, apenas deitar na grama e observar o céu. Ele acreditava que por cima de cada nuvem existia um anjo de branco, lindos e perfeitos, tocando suas harpas e com belas auréolas na cabeça. Claro, ele era uma criança, mas a ideia sempre o fazia se sentir seguro, pois ele sabia que sempre teria um anjo observando lá de cima. Às vezes ele só queria voltar a ser aquele mesmo garoto inocente, que acreditava que o mundo era o lugar mais perfeito já criado, que não existiam monstros ruins que machucam os outros, que nada o faria mal e no lugar disso existiam lindos anjos que o protegiam sempre. Agora ele acredita em tudo de ruim que possa imaginar, pois ele sabe que são reais. Ele sabe que existem coisas por aí que não se importariam em machucar o inocente. Os anjos, porém, são uma mentira inventada pela mente infantil das crianças. Eles não existem. Jared estica a coluna como se houvesse um atrito e ele precisasse removê-lo. Ele então estica as pernas e gira de volta para a casa de Bob. Ao entrar, ele encontra o homem sentado em sua poltrona, com uma caneca na mão e um jornal na outra. Jared pigarreia, ele não sabe se começa se desculpando ou fingindo que nada aconteceu, então ele faz o mais óbvio. Eu sinto, eu também. Bob rapidamente o corta, sem olhar para Jared, que muda seu foco de Bob para seus pés. Senta, garoto, toma um café, deixaremos o passado para trás. Jared sorri suavemente. Esse é o modo de Bob dizer que já o perdoou. Jared se senta e não se espanta ao encontrar outra caneca fumegante na mesa ao lado do sofá para ele. Ele toma um gole e geme com o gosto magnífico do líquido preto e quente descendo por sua garganta. Acho que ambos precisamos estar mais que dopados com café para aturar a situação, mas eu não vou reclamar. Jared levanta brevemente a caneca e Bob ri roucamente.
Nunca reclame do café, muito menos do meu café. Karen o adorava. Um olhar nostálgico atravessa as feições de Bob, enquanto se lembra possivelmente de velhos tempos melhores. Gerald morde o lábio inferior antes de dizer: De verdade, Bob, me desculpa por antes, eu só não gosto de ouvir xingarem o seu garoto. Eu entendo, aquele rosto também é do meu garoto, e eu protegeria com unhas e dentes, mas precisamos fazer o certo, querendo ou não, seja Jensen ou Dean, um dos dois não existe mais, ou sequer chegou a existir, diz Bob com tristeza óbvia na voz. Gerald deveria ser menos insensível e se lembrar que isso é duro para o homem mais velho também. Eu sei, eu só não quero acreditar que nunca existiu um Jensen de verdade. Não parece certo. Perder Dean todos esses anos atrás também não pareceu certo, mas aconteceu. Nunca encontramos seu corpo. E agora, anos depois, eu o encontro novamente. Não só ele está vivo, como ainda aparenta ter a mesma idade de quando sumiu. Nada disso parece certo. Bob recosta na poltrona e coloca sua caneca na mesa ao lado. Eu queria muito acreditar que aquele é o mesmo Dean de antes, que aquele ainda é o meu garoto. Mas eu conheço o mundo em que vivemos, Jared. As coisas não são tão fáceis assim. Gerald suspira e encosta os cotovelos nos joelhos. Nunca ouvi nada parecido. Monstros que roubam corpos e de alguma forma os mantêm intocados com o tempo, nunca envelhecendo. Eu também não, mas o mundo é grande, com certeza existem coisas por aí que nunca ouvimos falar por nenhum caçador, revela Bob. Gerald aperta o maxilar pensando. E se for algo inofensivo? Quer dizer, Jensen nunca me fez mal. Talvez essa coisa não queira machucar ninguém. Gerald tenta encontrar uma solução adequada para a situação. Faz sentido para ele. Talvez, mas e Dean? Gerald sente vontade de dormir e só acordar quando esse pesadelo passar. Nada parece se encaixar. Aquele é Dean? Alguma coisa o possuiu? Ou aquele é Jensen? Mas que merda, Gerald vai falar alguma coisa quando o som alto e doloroso de tosse surge do porão. Ele não perde tempo e corre, sabendo que Bob o segue. Assim que ele chega, a visão que tem o faz ofegar. Jensen está desacordado mais uma vez, sua cabeça está caída e o que o faz entrar em pânico é todo o sangue cobrindo sua boca e queixo. Existem respingos em suas roupas e no chão. Deus! Vem a voz assustada e chocada de Bob vindo de trás dele. O homem mais velho deve estar tão preocupado quanto ele. Jared não perde tempo e começa a se mover em direção ao garoto, mas é parado pelo aperto de ferro de Bob em seu pulso. Pode ser um truque. Jared rosna. Algo está errado, não vê? Ele está doente. Jared se solta e corre até Jensen, se ajoelhando ao lado do menino e pegando seu rosto apenas para suspirar assustado com a visão que tem. Jensen parece 1000 vezes pior que antes. Sua pele parece tão pálida quanto um fantasma, e todo o sangue em seu rosto faz parecer pior. Jensen, Jen, o que eu faço? A última parte sai como um sussurro desesperado. Seu menino está mal, ele não sabe se afasta para se proteger, contando que ele ainda não sabe se existe mesmo Jensen ali, ou se abraça o menino e esfrega suas costas, prometendo nunca mais soltá-lo. Bob, no fim, ele apela para o homem mais velho com olhos suplicantes. Ele precisa de ajuda. Eu sei que não confia nele, mas eu não posso deixá-lo assim. Bob aparenta estar passando por um conflito interno. Ele também parece querer ajudar, mas seu instinto de caçador é muito forte para ignorá-lo. No fim, ele suspira derrotado e fala. Não podemos baixar a guarda. Ainda precisamos descobrir o que está acontecendo. Mas tem razão, não podemos deixá-lo assim. Bob remove o chapéu e, segurando nas mãos, e continua. Eu montei um lugar seguro aqui, para nos protegermos de coisas sobrenaturais depois da invasão que tive anos atrás. Podemos colocar uma cama para deixá-lo lá enquanto damos um jeito nisso. Gerald assente, pois a ideia não parece ruim. Gerald, com cuidado, desata os nós apertados dos pulsos de Jensen, isso, claro, com Bob apontando sua arma para Jensen todo o tempo. Quando termina, Jensen cai para frente e Gerald rapidamente o agarra, murmurando coisas aleatórias, como vai ficar tudo bem, e eu tô aqui. Sua camisa fica encharcada de sangue, mas este é o menor de seus problemas. O homem mais alto então agarra o menino nos braços e segue Bob para esse tal lugar seguro, ficando espantado com tudo que vê. Como eu nunca vi esse lugar antes? Gerald não deixa de se perguntar. Lá tem de tudo para se proteger. Uma grande armadilha do diabo está desenhada no chão e, olhando bem as paredes, não parecem ser comuns também. Parece ser de um material mais resistente contra qualquer coisa. Parecia a sala dos jogos mortais. Você estava mesmo preparado. Bem, somos caçadores. Estar preparado é uma obrigação. Horas depois, Gerald se encontra olhando Jensen pela pequena janela da porta. O menino está adormecido na pequena cama no centro da sala. Todo o sangue foi limpo de seu rosto e Gerald vestiu a sua jaqueta nele também. Olhar para Jensen assim é duro. Ele precisa se esforçar para não abrir a porcaria da porta e correr até o seu garoto e abraçá-lo.
Tudo fica em silêncio até Jensen começar a se mover na cama. Seus gemidos doloridos doem o coração de Jared. Mais uma vez, ele precisa se conter. Jared observa quando Jensen gira o rosto lentamente, encarando tudo, e choraminga quando tenta levantar, mas não consegue, graças a amarras o prendendo à cama. Jared, Jensen o chama tão fracamente, a voz doce como sempre, tão perdida e tão Jensen. E droga, ele precisa sair dali antes que ele desista daquela merda e vá consolar seu menino. Jared lentamente se afasta, angústia tomando por inteiro. Jensen precisa dele. Seu nome foi a primeira coisa que ele chamou quando acordou. E Jared não pode fazer nada. Ele precisa de uma bebida agora. Uma não, várias, no plural. Ele sobe os degraus e sente seu coração quebrar lentamente com cada chamada de Jensen por ele. Jared!